Nessa aula, eu vou te ensinar a utilizar os diferentes tipos de colagem no Excel. Como que você pode fazer para copiar seus dados e colar de diversas maneiras na sua planilha, com diferentes funções e até mesmo vou te ensinar alguns cuidados que você tem que ter para não alterar o funcionamento da sua planilha. Aqui na tela, nós podemos ver que eu tenho uma base de dados aqui na esquerda e essa daqui na minha direita. Essa base de dados aqui, ela foi transposta. E o que é isso? Quando eu pego essa minha informação aqui e inverto os valores da minha coluna com os valores da minha linha, você vê esse resultado aqui. E quando que ele é útil? Bem, primeiramente, uma coisa que eu sempre friso aqui no curso é que você deve formatar os seus dados como uma tabela. E se você for ver nesse tipo de tabela de dados aqui, você não consegue formatar como tabela, porque ele vai ficar alguma coisa meio estranha, tipo isso daqui. No meu caso, o modelo, marca, ano, eles estão indo para a direita. Mas o Excel não vai entender isso. Ele vai interpretar como que o modelo Frontier seja, na verdade, um cabeçalho. E não é isso que a gente quer. Eu aperto Ctrl Z para desfazer a última ação que eu fiz na minha planilha. Lembre, caso você aperte em Ctrl Z sem querer ou não goste do resultado, você pode apertar o Ctrl Y que você refaz aquilo que você acabou de desfazer. Então, o que eu posso fazer? Eu venho, seleciono esse meu intervalo, e em vez de eu apertar o Ctrl C, que é o atalho que a gente usa para copiar os dados, eu venho aqui com o botão direito após ter feito a minha seleção e eu vejo que eu tenho a função transpor, certo? O que eu preciso fazer? Eu venho, seleciono isso tudo, Ctrl C, clico no meu intervalo, venho com o botão direito aqui na minha célula e clico em transpor, que é essa opção que vocês estão vendo aqui na tela. Agora, eu já fiz com que esses meus dados fossem invertidos em relação às suas linhas e coluna. Veja, o que você tinha numa coluna veio agora para uma linha e ocupa várias colunas. E o que você tinha aqui teve o mesmo efeito nessa minha nova base de dados. Agora, se a gente for ver, os outros tipos de colagem que a gente pode fazer é utilizar a segunda opção do colar especial, que é a de colar valores. O que a gente vai ter como resultado? Bem, a gente pode ver que eu já perdi toda a formatação que eu tinha aqui nessa minha tabela. Ou seja, a única coisa que foi copiada e realmente colada nesse meu intervalo são os valores. Ou seja, eu posso vir aqui, em referência, eu posso ver que eu tenho o 5, eu tenho o 7, que são valores. E se eu vier aqui na minha base de dados, a gente vê que eu estava utilizando uma fórmula. Ou seja, tudo que você tiver que possua uma fórmula será convertido para o seu resultado. Essa é uma função muito boa para utilizar quando você tem uma tabela enorme, que você não vai fazer mais nenhuma alteração e quer deixar a sua planilha mais leve. Porque quando você não possui fórmulas e possui apenas texto, isso reduz muito o tamanho da sua planilha, melhorando sua performance. Agora, mais uma opção que a gente tem aqui no colar especial é essa de fórmulas. Ou seja, quando você utiliza ela, ele vai copiar apenas as fórmulas. Porém, a gente pode ver que o meu texto também veio para cá. Por quê? O Excel considera todo o conteúdo dentro de uma célula como se fosse uma fórmula, de certa maneira. Quando a gente vê esse yellow escrito aqui, a gente pode entender que é como se eu tivesse escrito a palavra yellow e ele não soube o que fazer e deixou ela ali mesmo. Mas se a gente vem aqui em referência, que é onde eu estava utilizando uma fórmula, ele retornou essa minha fórmula, diferente desse colar aqui, que apenas colocou o valor 2. Aqui eu tenho a fórmula que resultou esse valor. Outra opção que a gente tem de colar especial aqui é quando você vem aqui e coloca a sua formatação. Ou seja, eu vou deixar os meus valores para lá. Eu vou colocar apenas a minha formatação das células. Quando eu clico aqui, eu tenho a mesma formatação do meu intervalo anterior nesse aqui que eu acabei de colar. Agora, a última opção que eu tenho de colar especial é essa daqui, que é um pouco diferente. Ela é a colar vínculo. Como é que funciona essa forma? Bem, se a gente for verificar aqui, eu tenho os mesmos valores, a mesma formatação, é quase como se fosse um colar normal. Porém, se a gente vier e clicar no conteúdo dela, posso ver aqui na barra de fórmulas que eu não tenho nenhum valor verdadeiro, digamos assim. Eu só estou fazendo uma referência ao meu intervalo que eu tirei esses dados anteriormente. E nesse caso, qual que é a vantagem da gente ter esse tipo de referência? Se eu clico aqui em modelo e escrevo um teste, por exemplo, aperto Enter, a gente vê que mudou aqui o valor e mudou aqui também. Ou seja, tudo que eu fizer nessa parte da minha base de dados, ele vai alterar aqui também. E qual que é a vantagem disso? Digamos que você quer ter a mesma informação em várias abas, porém você não quer ter que ir alterar cada uma delas em cada uma das abas. Você pode pegar essa informação, cola especial com um vínculo em outras abas da tabela, ou até mesmo em outras planilhas. E assim você altera apenas na original ou na sua principal, digamos assim,
e todas as outras serão atualizadas automaticamente.